isso é sinal de nanismo, né? Sabe aquela criancinha que o médico diz, está precisando de se alimentar, de dormir, de beber mais água, de vitamina A, de vitamina B, 12, C. Quantos aninhos tem? Tem 18. Mas quando você olha, você dá 12. Não teve desenvolvimento. Assim é o crente na presença de Deus, quando não se aperfeiçoa na palavra de Deus. Deus todo dia está ensinando. Ele ensina através da natureza. Ele ensina através das TVs, rádio, né, internet. Hoje o mundo está cheio de tecnologia, facilitando também o evangelho. Graças a Deus por isso, né? Para naquele dia que já está chegando, a última hora já está chegando, está aí às portas. Ninguém vai poder dizer que não conheceu a palavra. 1 Timóteo, na nossa leitura bíblica, em classe da escola dominical, 1 Timóteo está dizendo assim, vamos fazer uma ponte entre essa leitura bíblica com a nossa leitura introdutória, né? Que está dizendo assim, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16. Toda escritura, eu te aconselho a não... eu passo a referência depois, que eu vou citar bastante versículo bíblico. Eu quero que você preste bastante atenção na palavra. Olha bem, toda escritura é escrita. Escrituras são coisas que escreveram, né? Toda escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Toda escrita inspirada divinamente, ela é proveitosa. Sabe para quê? Para ensinar, para exortar, para consolar e edificar. São 3 bênçãos que o Espírito Santo está sempre disposto a distribuir a cada coração que clama. Para nós termos entendimento de quando ouvir a palavra, como foi fácil, aquilo bateu e nós logo identificamos que aquilo veio de Deus. E nossa leitura introdutória, essa é a ponte. Cadê? Os irmãos lembram onde foi a leitura introdutória? Jó 19, isso, Jó 19, 23 e 24. Então, Timóteo diz que toda palavra inspirada por Deus, ela exorta, ela consola, ela edifica. E agora nós lemos na leitura introdutória, Jó, depois de muito sofrimento e depois de ter perdido tudo. Quem não conhece a história de Jó, levanta a mão. Que aí eu vou contar para você o sofrimento de Jó. Precisa não, né? Graças a Deus. Todo mundo conhece, sabe quanto Jó sofreu, sabe do que aconteceu para causar tanta dor àquele homem. E aí Timóteo falou que toda palavra inspirada divinamente, ela exorta, ela consola, ela edifica. E Jó está dizendo, quem dera que a minha história fosse escrita. Viu? Quem dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Isso aconteceu, amados? Amém? Aonde que está escrita? A Bíblia Sagrada que está na sua mão. Então, entre todos os homens que Deus olhava com seus olhos de fogo, olhou Antônio, João, Sebastião, e foi olhando, olhou e viu Jó. Quando ele olha para o homem, ele vê o homem de dentro para fora. Ele não olha o homem de fora para dentro, né? Ele viu Jó. Ele viu que Jó foi o único que ele poderia contar para que um dia a igreja entendesse o que é fidelidade, o que é sofrimento. Por muito pouco, nós vemos as pessoas usando aquela expressão do mundo lá fora, chutou o pau da barraca. Por muito menos. Por tão pouco, nós já estamos nos escabelando. Por tão pouco, nós estamos perdendo a noite de sono. Por tão pouco, nós deixamos de comer porque o apetite foi embora. Por tão pouco, o diabo já lançou lá no hospital, no hospício. E aí ele começa a fazer a festa com a cabeça fraca daqueles que não querem ou que não se converteram.
A seriedade do compromisso com a Bíblia Sagrada, amados, ela é tão maravilhosa. Aí ele disse: quem dera que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas nas rochas. Hoje nós vemos na rocha as frases bíblicas, e às vezes nós vemos frases escritas também na rocha. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Já vi isso em rochas, quando a gente viaja com aquele cal, né? O pessoal vai lá na rocha e escreve com cal, com tinta branca, para quem passar na estrada. Os zelosos anonimatos do Evangelho, os amantes da palavra de Deus, os adoradores do nosso Pai, eles vão lá. Ninguém está sabendo quem é, quem foi, onde arrumou dinheiro, quem comprou a tinta, mas está lá escrito para eu e você passar na pista e poder contemplar a palavra de Deus sendo divulgada. Então essa palavra está se cumprindo, sabe? E nós vemos aqui nesse livro de Jó, no capítulo 1 dele, já que todo mundo conhece, no capítulo 1 dele nós vemos ali a descrição de um homem que foi notável por todos e continua até hoje sendo admirado, sabe? Admirado. O que se destaca no Jó é a humildade, é a sabedoria, o amor a Deus, principalmente, acima de tudo e de todos. Amados, eu já vi pessoas dizer assim: se Deus levar a minha esposa, eu desvio. Eu fico muda diante disso. Eu perco a palavra, eu perco a fala. Tenho que falar? Se Deus fazer isso ou aquilo com meu filho, por que não fez comigo? Sabe, são perguntas idiotas que nós precisamos nos converter para ler esse livro todinho e saber que o nosso amor está acima de tudo e de todos, tá? O maior desejo de Jó, quando eu me converti, eu achei que o maior desejo de Jó, irmãos, era nunca se desviar. O maior desejo de Jó, quando eu me converti, eu orava assim: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que hoje eu estou de pé na tua presença, e o Senhor conhece o meu amanhã. Pai, se amanhã eu for me desviar, me leva hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eu orava continuamente, durante anos e anos, eu orava dessa maneira, e o meu desejo ainda permanece diante de Deus, Deus sabe disso. Se amanhã eu for me desviar, hoje o Senhor me leva em nome de Jesus. O desejo de Jó, e eu não sabia que na Bíblia tinha alguém orando assim também. E para minha surpresa, anos à frente, depois que eu me converti, eu fui ler a Bíblia e vi Jó orando dessa maneira. E aí, quando eu fui mergulhar no livro de Jó e comecei a estudar o livro de Jó, eu vi quando Jó orava e ele dizia: o que eu mais temia me sobreveio. Aí eu pensava comigo assim: Jó, ele tinha muito medo de perder a família. Jó, ele tinha muito medo de perder os seus bens, porque ele tinha muitas vacas, era 1000 isso, era 1000 aquilo, era 3000 aqui, era 7000 lá, e Jó tinha medo de perder os seus bens, e tinha medo de perder a sua família, tinha medo de perder a saúde. Jó tinha medo. Amém? Jó tinha medo, receio de perder a comunhão com aquele que o criou. Jó tinha medo de perder a comunhão com Deus. E aqui no capítulo 3, no verso 25, ele diz assim: porque o que eu temi me veio, e o que mais receava me sobreveio. Ele tinha medo que aquele elo precioso que ele tinha com Deus se rompesse. E por isso é que ele padecia na sua alma, no seu espírito ele gemia as dores antes da dor chegar. Porque o receio que ele tinha de perder essa comunhão que ele tinha íntima com Deus, ele sabia. Porque Deus, amados, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus. E eu acredito que Jó, ele temia, porque ele já tinha esse receio no seu coração, que pudesse vir a acontecer. E no capítulo 6, do verso 8 e 9, diz assim: quem me dera se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a mão e acabasse comigo, sabe? Para perder esse elo de comunhão íntima com o Pai, abre mão de mim, Senhor. Jó sabia que quem segurava é o Criador Todo-Poderoso. Ele sabia disso.
E numa oração de desespero, ele sabia que Deus não ia ouvir, porque o amor de Deus era muito maior por ele do que o dele por Deus. Então ele falou: quem dera Deus abrisse mão de mim e me levasse logo, porque eu sabia que eu ia estar com ele na eternidade. Mas Deus assim não quis. E no capítulo 6, verso 24, ele diz: ensina-me, aí eu vou me calar. Ensina-me e me calarei, dai-me a entender, me ajuda a entender onde foi que eu errei. Jó, ele tinha tanta certeza que ele fugia da aparência do mal, como no capítulo 1 fala, um homem reto, um homem justo, um homem que foge da aparência do mal. Ele tinha tanta convicção de que ele não estava em período de erro, quando Deus contemplou, em meio a tanta multidão na face da terra, selecionou Jó para testemunhar de Jó. Porque gerações e gerações à frente viria em que Lourdes, em uma dessas, estaria no púlpito falando para a igreja Assembleia de Deus no Parque Jacareí sobre Jó. Jó está escrito, Jó foi escrito com letras preciosas que nunca se apagará. Eternamente essa palavra está aqui para me ensinar o que é sofrimento. Então para de meninice, porque, amados, nós não sofremos. Eu e você, nós não sofremos nada. Vamos tomar vergonha na nossa cara em nome de Jesus e sermos adultos espiritualmente. Falar: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou chorando, Senhor. Muito obrigado. Eu estou podendo olhar no espelho e ver os meus olhos secando minhas lágrimas. Muita gente, mesmo com o olho aberto, não consegue ver o próprio olho porque é cego. E muitos cegos estão glorificando a Deus. Na cadeira de roda glorificando a Deus. Morrendo de câncer glorificando a Deus. É isso que Deus quer. Qual é o tamanho do seu amor por aquele que te deu a vida? Qual é o tamanho do seu amor por aquele que te faz caminhar, falar e andar? E muito mais, que o milagre de Deus na nossa vida é eterno. Os filhos de Jó, amados, não queriam nada. A Bíblia diz que eles se reuniam nos lares. Mostrava que eles eram unidos. Para bagunça, muita gente é unido. E nos lares eles bebiam e se embriagavam de vinho, enquanto o seu pai oferecia de madrugada sacrifício, porque imaginava assim: os meus filhos estão pecando contra o meu Deus no seu coração. E oferecia sacrifício por eles, e eles bebiam. Quando Jó olhava para sua família, não tinha nele esperança nenhuma. A visão do que ele via no seio da sua casa era doída, era triste. Os filhos que não queriam professar sua fé, a esposa que queria que ele morresse, quando ela viu que 10 filhos morreram, 3.000, 7.000, 500.000 animais morreram, servos e servas também morreram. Jó, coberto de enfermidade, coçando o corpo com um caco de telha. Ela olhou para ele e falou assim: não resta mais nada. Amaldiçoa. Você ainda continua temendo ao Deus? Você ainda continua com fé? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Pensa bem. Ele não contou com os filhos, ele não contou com a esposa que não foi sábia nem um pouquinho. Ele não pôde contar com os seus amigos. Só lá para frente que nós vamos ver os 3 amigos sentando do seu lado, chorando com ele 7 dias. Isso quer dizer que no meio da tribulação Deus está te auxiliando. Durante todo o percurso de sofrimento de Jó, Deus não desamparou. Deus estava ali observando de perto, porque deu limite também para Satanás. Pode tocar nos seus bens, mas na sua vida você não pode tocar. Porque ele sabia que Jó ia estar sustentando a sua fé para hoje eu saber o que é sofrimento. Louvado seja Deus. Uma esposa que não auxiliava é muito triste, um marido que não auxilia é muito triste. Mas a resposta dele foi muito maravilhosa. Tu fala como uma louca, mulher. Tem tradução que fala como uma doida, né? Nós recebemos os bens do Senhor, não receberemos o mal? Ela não sabia o que Deus tinha lá na frente para Jó. E quando nós contemplamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que todos os nossos irmãos que passaram por dor e sofrimento, depois daquele período de vendaval, de tempestade, veio a bonança. É assim que Deus faz. Glória a Deus. De vez em quando nós ouvimos que o que é de Deus o diabo não toca, né? Mas nós lembramos que não somos imunes aos ataques satânicos. Nós precisamos observar com muita atenção esse livro de Jó. Em Jó capítulo 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca,
Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o mal ou o maligno não lhe toca. Nessa palavra aqui, eu observo às vezes pessoas que andam de qualquer maneira, não tem respeito pela palavra de Deus, não reverencia a presença de Deus na sua vida. Uma hora está em pé, outra hora está caído. Uma hora está abrindo a boca para louvar a Deus, outra hora está abrindo a boca para fazer coisa, falar besteira, bobagem. E querem a bênção de Deus. Peca-se, não cai em arrependimento para conserto com Deus. E quando entra dentro do castigo, da vara de Deus, ainda se acham vítimas. Acontece que nesse versículo bíblico, aqui o Senhor está dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido, o que é nascido de Deus, deixa a sua natureza ser trabalhada. E quando a nossa natureza é trabalhada, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E aí nós temos condição de fugir da aparência do mal. Aquele pecado, eu não me refiro àquele pecado do lapso, aquele pecado que você... Meu Deus, eu pequei, me perdoa, Senhor, e foi como um relâmpago ali, você nem percebeu. Não, aquele pecado que você planeja, aquele pecado que você, sabe, foi tão bom que nem cair no arrependimento para pedir perdão, não aconteceu. E Deus então agora chama, desce a casa do oleiro comigo, Deus leva lá, aprendeu? Ah, não aprendeu não, então vai continuar apanhando até aprender. Aqui Deus está falando de uma natureza que ela é gerada por Deus, uma natureza que assumiu a natureza de Cristo, e você poder dizer, já não vivo eu, mas, e quando Cristo vive em mim, eu tenho prazer de fugir da aparência do mal. Eu passo a ter medo, receio do pecado, porque eu sei que o inferno não é bom. 1 João capítulo 5, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Isso é Bíblia. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Precisamos assumir que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu por mim e por você. Agora a nossa vida já não cabe mais a mim ir, falar, decidir, mas aquele que está em mim, que é Cristo Jesus. Então 3 testificam disso na minha vida, que é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo, assim como Paulo. Mas nós não estamos imunes, volto a dizer, a setas inimigas, porque Paulo uma vez, ele falou assim, que ele era esbofeteado por Satanás todo dia. Havia no seu corpo um espinho, e ele orou 3 vezes pedindo a Deus que Deus o tirasse. E Deus tirou, né? Não, Deus não tirou, porque Deus não queria que ele fosse soberbo. E ele chega a confessar, por causa das excelências das profecias, ele não podia ficar sem esse espinho na carne. E o Senhor Deus, ele conhecendo Paulo de dentro para fora, ele não tirou, ele apenas falou, olha aqui, Paulo, a minha graça te basta. E eu digo isso para mim e para os meus irmãos. A tua graça, Senhor, a tua graça nos basta, em nome de Jesus. Quando nós nos lembramos de Paulo, né, 1 Coríntios capítulo 5, quando nós nos lembramos de Paulo, não dá para esquecer não, é 5:5 de Paulo, 1 Coríntios 5:5. E assim como Paulo, Jó também, ele não foi em nenhum momento soberbo, ele simplesmente adorou a Deus, apesar do sofrimento, da angústia, da dor, ele adorou a Deus. Então nós não podemos também, amados, esperar recompensa nenhuma pelo que nós fazemos, nem de bom e nem de mal. Olha aqui uma coisa que às vezes quando logo que eu me converti, eu olhava e não era muito conformada com isso. Quando nós observamos a plateia do mundo, nós vemos pessoas prosperando, pessoas prósperas, e falamos assim, fulano tem uma vida ilegal, fulano tem uma vida fora dos padrões divinos, fulano nem é crente, olha lá, fulano é isso, é aquilo, aquilo outro, e tem isso, tem aquilo, aquilo outro, tem ilhas, tem aviões, tem, sabe, nós vamos ver muito disso nessa terra. Nós vamos ver, amados, muitos bandidos prosperando e muitos recém-nascidos sofrendo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele torceu a justiça. E nós não conseguimos, como humanos, entender os propósitos de Deus.
Mas eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui, olha. Deus, Ele mesmo olhando o sofrimento, seja físico, seja espiritual, sofrimento financeiro, sofrimento conjugal, todas três aí são três áreas que mais o inimigo persegue. Quando nós olhamos, nós vemos Jó como sentia dor, como sentia tristeza na alma. Jó, ele sofreu englobado, ele sofreu em todas as áreas da sua vida. Ele sofreu na sua vida conjugal, que se você olhar, você vai ver que a mulher de Jó, só misericórdia na vida daquela irmãzinha. Quando você olha os filhos de Jó, também só misericórdia na vida daqueles irmãozinhos. Quando você olha a própria vida de Jó, você vê que ele estava vazio de si mesmo, e o Senhor Deus tomou o trono da sua vida e direcionou tudo. Para hoje, nós temos aqui esse exemplo. E Deus, Ele sempre teve prazer em ver a alegria de cada um. Quando nós olhamos aqui, ó, Mateus capítulo 8, verso 16. O Senhor Jesus, trouxeram para Ele muitos endemoniados. Trouxeram para Ele muitos enfermos. E Ele curou a todos. Isso mostra que está no coração do Senhor, que todos nós sejamos felizes, curados, restaurados, libertos e salvos. Isso está no coração de Deus para cada ser humano, tá? Porque Jó padeceu, eu preciso padecer. Lá em Êxodo, capítulo 15, o Senhor está falando assim, ó, se você guardar os meus mandamentos, a todas aquelas enfermidades que eu coloquei lá no Egito, eu não vou colocar sobre nenhum de vocês. Lá em Êxodo, Deus já falava isso. No Velho Testamento, no Novo Testamento, mas destacamos Jó, só para entender que nós não sofremos e precisamos valorizar essa sombra que às vezes se aproxima de nós e nos faz chorar. E nós falamos, estou sofrendo. Deus não está ouvindo minha oração. Olhando para Ezequias, quando Ezequias adoeceu, o Senhor falou, vai lá Isaías, diga para ele que ele prepare tudo que ele não vai viver. E ele foi, e deu o recado. Antes dele sair totalmente do portão, o Senhor mandou ele voltar. Vai lá, avisa para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos, porque ele tinha se voltado contra a parede, chorado e dito, Senhor, se eu fui reto diante de ti, Senhor. E o Senhor imediatamente curou. O prazer de Deus é te fazer ser saudável. A alegria de Deus é poder ver você em comunhão com os santos. Tanta referência bíblica, o tempo acabou. Quero te convidar, amados, leia todo o livro de Jó em casa. Amém? Nós estamos nessa semana nos dedicando ao livro de Jó. Faça a sua parte em casa. Pega o livro de Jó e lê todinho, para você entender quanta coisa Deus tem te livrado, quantas condições Deus tem. E se eu passar por algum sofrimento, dor, não vai chegar aos pés da vida de Jó e de Jesus. Não vai, nunca. Nem eu, nem você. Mas, se Deus, por algum motivo, permitiu Satanás te empurrar, e você ser atropelado, conforme o jeitinho em que você vai proceder, a sua bênção virá dobrado depois. Por isso que nós falamos, quando você estiver sendo provado, cuidado para ser aprovado. Porque bem-aventurado é aquele que sendo provado, é aprovado. Sabe? Então receba de Deus a bênção de poder ter a Bíblia Sagrada, que é para você examinar o livro de Jó em casa com alegria. Amém, amados? Meu Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, de contemplar a Tua Palavra, de saber que tudo foi restituído a Jó com alegria, de saber que ele teve amigos para sentar e chorar com ele, de saber, meu Pai, que quando no começo do livro nós falamos, todos abandonaram a Jó, antes do fim nós podemos dizer, teve 3 amigos que sentou e chorou com ele. Quando falamos tudo foi perdido, nós vemos o Senhor falando tudo foi devolvido em dobro. Senhor, é a vida da Tua igreja. Fortalece a família, meu Pai, para que permaneça de pé na Tua presença. Volta a clamar por misericórdia em nome de Jesus. Para que diante das provas sejam aprovados.
e sei que depois da prova a bênção do Senhor alcança de maneira dobrada. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que a glória do Senhor adentrou o nosso coração, nos ensinando sobre a Tua palavra. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, lutas de adoração, Senhor.